Boa noite para vocês, boa noite, Todd, Diego, Vernaglia. Hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das referências artísticas. Como diz o Ansel Adams, né? A gente não fotografa com a câmera só, e sim com a nossa cultura. E essa cultura vem de onde? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Todd, você quer começar? Porque você é mais distante, então você tem a palavra. Ai, você jogou logo para mim. Tá vendo? Não, assim, a gente até falou naquele outro bate-papo da gente, né? Que eu sempre digo uma frase que eu digo que o homem é produto do meio. Então, referências faz parte do seu processo criativo no subconsciente, né? Não que você vá copiar, mas que você vá ver o que é bom, porque você não precisa pegar uma foto e querer fazer uma igual. Mas você vendo a foto e ficando no seu subconsciente, isso vai criando a sua linha artística, né? Foi isso que a gente tinha falado naquele dia. Sim. A gente falou de Ansel Adams também, concordo com ele, eu acho que faz parte dos filmes que a gente assiste, de uma viagem que você faz, de alguma coisa interessante que você leia, de música também, até música ajuda, né? Então, eu acho que referências é uma coisa assim essencial para quem quer produzir um material autoral. Ajuda na criação, né? Na composição, enfim, ajuda nesse segmento, né? Diego? Sim, eu estava pensando um pouco na referência, e quando a gente fala em referências para alunos ou para fotógrafos iniciantes ou para pessoas que têm um pouco menos de tempo dentro da fotografia, sempre fica a sensação de que referência é pegar um autor específico e desmenuzar ele, ou entender ele, ou acompanhar ele profundamente, e só isto é uma referência. Eu não sou um grande mergulhador em fotógrafos, em nomes de fotógrafos, eu não lembro. Aliás, meu fotógrafo preferido é Joel Peter Winkins, que não tem absolutamente nada a ver com meu trabalho, nem com minhas coisas. Mas eu tenho uma admiração pelo trabalho dele. Um cara que fotografa cadáveres e faz umas coisas estranhíssimas, é incrível. Tem uma estética fabulosa. Para mim, é um dos caras mais interessantes dentro da fotografia autoral. E depois, eu não tenho uma fotografia autoral, praticamente. Ontem eu estava conversando com Alexandre Périgo, e a gente falava um pouco também dessas questões dos iniciantes e demais. Para mim, a referência, eu tenho 2 ou 3 autores que eu gosto, acompanho, mas eles não marcam, de alguma forma, meu estilo. Então, para mim é importante deixar claro isso, que muita gente se confunde em utilizar a referência como um patamar para criar um próprio estilo. E eu acho que não é por aí. Não sei, é uma ideia, digo, para começar a pensar e desmistificar um pouco esta coisa da necessidade da referência concreta, né, de outros autores. Eu acho que é uma coisa mais ampla a referência. A referência é uma coisa um pouco mais global. Não sei, o Armando passou a bola para ele. Eu sei que ele é um rato de biblioteca, o Armando. Ele é um cara que, aliás, se eu tenho alguma dúvida técnica ou de alguma coisa, eu ligo para o Armando, porque é o cara que sabe Ele falou isso mesmo, viu, Vernaglia? Agradeço imensamente este exagerado comentário. Não, mas é verdade. Ou não é verdade que eu te ligo de vez em quando? Quando te ligo é para fazer alguma consulta técnica, ou não é? É verdade. Eu vou ligar e pedir uma receita de empanada. Vamos conversar sobre isso. Pode ligar à vontade. Mas, assim, eu
acho que a questão de referência, talvez, se a gente não fechar a ideia, porque assim, referência é um termo que a gente escolheu dar para tudo aquilo que de alguma forma a gente recebeu uma influência, ou apreciou, ou mesmo não apreciou. Tudo aquilo que a gente viveu, experimentou, viu, ouviu, de alguma forma vai acabar funcionando como aquele índice mental de coisas. Então, quando a gente vai resolver uma cena de uma filmagem ou uma fotografia, a gente vai acabar buscando naquele índice mental coisas que a gente já viu, já experimentou, ou sensações. Então, eu concordo com o Diego no sentido da referência como algo um pouco mais fluido, um pouco mais aberto, e não que necessariamente a gente precisa ter um estudo assim acadêmico sobre algo, ou simulando um estudo acadêmico. Então, nossa, porque eu gosto de fotografia de rua, eu tenho que saber tudo da vida do Cartier-Bresson por conta disso. Não, eu posso ter visto algumas fotos e ter me afeiçoado, e isso já tem mentalmente aquele processo de influência. Eu brinco que eu tenho mais influência da música do que da fotografia, e depois da pintura do que da fotografia, embora eu também vejo muito trabalho de muito fotógrafo, mas eu acabo vendo mais trabalho de fotógrafo pelo fim didático, ou seja, porque eu dou aula de fotografia, então eu preciso apresentar algumas coisas que já são historicamente referências construídas, mas não necessariamente são minhas referências. E eu e o Diego já demos aula juntos, então esse processo nós já trabalhamos, e muitas vezes a gente está falando de autores, de fotógrafos, que não necessariamente são nossas referências, mas que historicamente já se consolidaram. E é interessante até porque a gente cria um banco de referências que vão sendo reproduzidas historicamente, e a gente contribui para que elas continuem sendo reproduzidas historicamente, mesmo que não seja para nós. Exatamente. É por isso que eu coloquei, digamos, entrei com essa de as referências, mas não são referências, porque, digamos, historicamente a gente fala Bresson, Kertész, Avedon, sim, mas é como uma espécie de tabela que a gente cumpre, né, na verdade. Exatamente. Que parece que se a gente não nombrasse eles, ficasse em falta. Mas, por exemplo, na minha fotografia não tem absolutamente nada de referência desses grandes autores. Sim. E eu, pela primeira vez esse ano, o ano passado, na verdade, viajei, fui para a Europa e pela primeira vez fotografei alguma coisa fora do trabalho. Vocês sabem que eu não fotografo. Com meu celular, no meu Facebook, tem várias fotos que eu transformei em preto e branco, é tudo celular. Mas que tem a influência do meu trabalho, da coisa super certinho, tudo bem quadradinho, bem quase fotografia de produto, né? Tem um teto do Vaticano que está com uma simetria absurda, bom, essas coisas que tem mais autorreferência do que referências de outros fotógrafos, talvez da área, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a referência é um termo muito mais amplo, e que é interessante que a gente possa debater isso aqui para essa galera que está nos ouvindo, em que não fiquem fixos, né, nesses autores somente que achem que tem que estudar esses caras para se nutrir de alguma coisa. Você com a música, eu me nutro muito mais com o cinema, com as séries, com coisas nesse sentido. Eu sou mais visual. Então, a minha referência quase não tem muito nome. Digamos, não sou, sei lá quem fez a direção de arte de X filme que eu vi pela TV, não tenho a menor ideia. Mas, às vezes, uma janela, uma luz entrando, isso já é suficiente. Então, a minha referência está mais trabalhada por esse lado. O Todi, que está trabalhando uma área mais artística agora, talvez as referências dele sejam um pouco mais ancoradas em coisas mais concretas, não sei. Não, eu não tenho assim especificamente assim tal pessoa. Por sinal, eu vou contar uma coisa que eu tinha vergonha. Logo no começo, que eu ia para algum curso que começava a falar dos nomes que vocês falaram aí, Henri Cartier-Bresson, não sei o quê.
Richard Avedon, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido nem falar, né? E aí eu tô mais pro lado de Diego mesmo, assim, que eu tenho uma referência, assim, e vejo um cinema, um filme, alguma coisa, gosto, mas não sei quem foi que fez a direção de fotografia, vejo uma foto boa. Agora, sim, ultimamente eu passei a ter alguns fotógrafos, que eu até mostrei, que eu admiro muito, né? Por um conjunto dele todo, da qualidade da fotografia, né? Mas, assim, nada que eu pegue assim, esse cara aqui é o cara que eu quero seguir. Não. Esse tipo de foto aqui é muito legal e ela vai entrando no subconsciente, entendeu? E em relação à foto artística, a gente vai vendo, até pelo Instagram, tudo, as coisas, e vai entrando no subconsciente aquilo, né? Essa semana eu produzi uma coisa aqui, ninguém tinha ideia de nada. Vamos fazer uma coisa diferente. Digo, rapaz, vamos fazer uma reprodução aqui. Aí surgiu na hora. Vamos fazer uma reprodução aqui da beleza americana, né? Fazer uma releitura. Só que nada a ver. Aí eu peguei a modelo, botei ela dentro da banheira normal do banheiro, né? A banheira, sem ser, não é aquelas banheiras de plástico, não. Aí botei ela normal na banheira e enchi a banheira de glitter, de leite e glitter. Aí ficou tudo vermelho, em vez das rosas, ela ficou com glitter. Mas assim, foi surgir na hora. Vamos fazer aqui uma releitura aqui. Eu ainda nem tratei as fotos para poder postar, não. Legal. Releitura é cópia? Não, nesse caso, não. Se fosse eu tivesse feito igual, com as flores, do mesmo jeito, mesma posição. Mas não, é só o vermelho em volta dela. É só uma provocação, tá? Hã? É só uma provocação. Sim, claro, perfeitamente. Aí é onde entra as referências. Se você pega a referência e você copia, aí não é releitura, né? Eu falava para... Né? Aí é cópia mesmo. Eu falava para meus alunos que criatividade é a recombinação de elementos pré-existentes de uma forma novedosa. Isso é a criatividade para mim. Então, eu dava o exemplo de que na África, não sei que país da África tinha um problema, não tinha pilhas. E um cara inventou um rádio a corda. Então, era uma corda, você dava a corda, mexia um pequeno dínamo, o dínamo tinha um capacitor e funcionava o rádio. O cara não inventou nem a corda, nem o dínamo, nem o capacitor, nem o rádio. Inventou o rádio a corda. Ele fez uma conjunção de tudo aquilo e criou algo absolutamente novedoso. Mas todos os outros elementos já estavam inventados. Só que ele recombinou eles de uma nova forma. Então, a banheira, fazer uma foto numa banheira deve ter 600 bilhões de fotos de mulheres dentro da banheira. Mas, sei lá, a combinação de leite, tem foto de Whoopi Goldberg com leite. Tem foto, mas o glitter, de repente, não. E a forma, e a modelo, o tipo da modelo também. Isso vai criando novas imagens que não necessariamente são cópias. Eu passei por uma fase, no início do digital, onde o layout tinha se transformado, sobretudo na publicidade, tinha se transformado em fotos catadas da internet. Uhum. Alguém chegava à agência e falava assim, o cliente aprovou isso, faz igual. Já vinha pré-organizado. Mas não era nem uma montagem, era uma foto que o cara tinha pego. Tinha que reproduzir porque eles não queriam comprar. Quando foto de banco de imagem era... Que a direção de arte, a autoria do layout era da agência. Quer dizer, eu me isentava da possibilidade de que essa foto seja roubada. Eu posso entender que essa foto o cara quer uma igual porque ele tem os direitos sobre essa imagem e quer reproduzir com o seu produto. Ok. Mas eu tive um tempo que tinha medo de tomar processo, até que quando os caras começaram a ler isso na nota, começaram a se tocar de que podiam levar processo de plágio. Então começaram a diminuir um pouco. E agora, ultimamente, aparecem cada tanto alguma coisa assim, mas bem menos. Não sei, você, Armando, se aconteceu isso, continua acontecendo? Sim, continua acontecendo, mas agora eu percebo que assim o pessoal pesquisa muito a imagem do que está feito, aprova
e vem assim, olha, a gente quer isso, mas um pouco diferente para não fazer uma cópia. Bom, aprenderam. E aí, pelo menos, abre a possibilidade para conversar, e aí a gente entra na história da referência, porque um ponto quando a gente falava de referência é a nossa autoral, que da nossa vida a gente resolve colocar o que bem entende dentro da nossa fotografia. A outra é o trabalho comercial, porque aí a gente entra na referência do cliente, muitas vezes na referência imposta, ou seja, olha, é isso que queremos, e outras a gente tem uma negociação entre as nossas referências, as do cliente, e tenta fazer um bololô harmônico, né? Muitas vezes o cliente tem um produto que existe em outro país e o cara diz assim, tá vendo? O shampoo fulano é o que a gente quer, é a nossa estética, queremos aqui. Então, essa é o nosso padrão, a gente quer aqui. E você tem que andar naquela linguagem, né? Ou o meu concorrente é esse, eu quero uma coisa por aqui. Então, é bastante marcado nesse sentido. Sim, com certeza. A gente que mexe muito com fotografia publicitária, a publicidade lida muito com a imagem do concorrente, a manutenção de uma imagem que já está... Às vezes você tem cliente que está trabalhando há muitos anos uma mesma linguagem estética e o fornecedor está mudando, ou a agência que os atendia é outra, então você vai entrar e literalmente calçar o sapato de alguém que estava ali antes. Né? Então, no mercado publicitário, eu acho que essa mecânica toda é muito comum, é padrão, de certa forma, e a gente convive muito com isso. E tem, eu acho que um aspecto interessante de pensar, que é essa fronteira entre o que é uma fotografia que a gente possa definir como ter autoria sobre a fotografia e a fotografia que é uma prestação de um serviço técnico com talvez alguma criatividade. Porque tem muito trabalho para publicidade que é uma prestação de um serviço técnico, onde tua criatividade está mais no como você executa aquilo do que na criação estética daquilo mesmo. De fato, isso foi uma discussão grande durante muito tempo. Agora, já nem sei falar mais, mas aparecia o pé de agência nos anúncios. Agora, porque tem muito menos anúncio publicado em revista, né? Quase sumiram. Mas quando isso era o praxe, era a grande discussão de que aparecia o pé de agência e não tinha o nome do fotógrafo nem nada, salvo que o fotógrafo fosse um cara de primeira linha, e aí era usado Duran, Crispino ou Bobby Wolferson, que assinavam, de alguma forma, a foto do anúncio. Mas, em geral, era considerado uma obra de conjunto, digamos. Isso foi tema de grande debate já antigamente. Eu me lembro perfeitamente ainda dos grupos da Fototec que era por e-mail, não existia. Lembro. Era por e-mail. As discussões eram por e-mail. Chegava a 500 e-mails por dia. Era um fórum por e-mail. Era um fórum por e-mail. Era assim mesmo. Era o que hoje é um grupo de WhatsApp, 500 notificações num dia. Uns 15 anos atrás, a Fototec, o Fotoclique, né? Que começou como Fotoclique, ou ao contrário. Começou como Fototec, depois foi Fotoclique, e depois virou associação. Que era quando eu cheguei no Brasil, logo deve ter uns 18 anos, pelo menos, isso, atrás. A lista pela Todd, né? Deve andar por aí. Acho que por aí. Como uns 18 anos atrás começou aquilo. Tá certo. Bumer, tem algum comentário aí? Tem sim. Gente, acho que mais ou menos isso mesmo, 2005, Boa tarde. Gente, boa noite. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí pelo Facebook. Tem alguns cumprimentos do pessoal aqui, da Soraya Rialba Guizan de Carrião, que ela é do Fotoclube F8 daqui de Santos. Regina Santana, Judson Borges, Ricardo Sartori Campos, Laurival de Arruda Camargo. Laurival está sempre com a gente aí, né, Laurival? Tá em todas. Ele é do F8 também. Tá? Quem mais está aqui? O Badu, Leonardo Badu. Dino Filho, ele está dizendo que já foi aluno do Armando na Educar. A Biola Barbosa, ela diz o seguinte, ela diz que acompanha os vídeos do Armando Vernalha e aprende muito.
E como fotógrafa, poderia só trabalhar... Ela pergunta se, como fotógrafa, ela poderia trabalhar só com preto e branco, que ela gosta muito. Calma aí. A Silmara disse que chegou atrasada, mas chegou. Tem o Dino dizendo que, a respeito do que a gente estava falando sobre sobre releitura, né? Ele queria dar um palpite que releitura nunca é cópia. Jamais será igual, logo não é cópia. Pode ser inspirado em, mas não cópia de. É o que ele acha. Tá? E o Neto Lima deu boa noite para todo mundo aí. Armando, tu quer falar um pouquinho sobre o que a Biola falou, cara? Olha, pode ser. A questão do preto e branco, vamos colocar assim. Se a gente está falando de fotografia autoral, e que de alguma forma você vai viabilizar essa fotografia autoral comercialmente, não vejo nenhum impedimento. Tem inúmeras galerias por aí vendendo trabalho de inúmeros fotógrafos e fotógrafas em preto e branco. Tá? Então, dentro desse sentido, ou seja, é uma criação sua, artística, e você vai viabilizá-la comercialmente, não vejo nenhum problema. Existe ainda a chance de você conseguir viabilizar preto e branco alguma coisa em alguns mercados. Vez ou outra a gente vê uma campanha de moda em preto e branco. Vez ou outra a gente vê direção de fotografia de algum comercial ou de algum filme em preto e branco. Mas isso são as exceções desses mercados. Então a gente não vai ver como regra essa direção de fotografia em preto e branco. A gente não vai ver como regra comerciais da área publicitária, qualquer que seja o setor, em preto e branco. Agora, o preto e branco, como um trabalho autoral, criativo, que vai ser viabilizado como produto de venda em galerias, em sites que comercializam a arte, e tudo bem, tranquilo. Dá para fazer uma carreira com isso, e tem várias pessoas no mercado fazendo exatamente isso. O Salgado, acho que ele não fotografa em colorido. A câmera que o Salgado usa é adaptada para ele, ela já capta em preto e branco. A Canon adapta o equipamento do Salgado para já captar em preto e branco. Então é um exemplo de alguém que trabalha só em preto e branco. Uhum. O problema de profissionalmente, eu concordo com o que você diz. Eu acho que o problema de pensar isso profissionalmente é um limitador. Se ele morasse talvez em outro país, como acho que nos Estados Unidos, talvez o Todd possa explicar melhor, mas onde a segmentação é muito mais marcada, né? Ou seja, o cara fotografa garrafas e é um fotógrafo de garrafas, o cara fotografa não sei o quê, e são procurados por suas características. O mercado é extremamente mais fragmentado, então há possibilidades de você entrar num desses fragmentos, digamos. Na Argentina, por exemplo, é quase impossível. Eu sou um fotógrafo que fotografo desde retratos até dentro do que é a fotografia publicitária, faço retrato corporativo, retrato de coisa, não sei o que, moda, joias, alimentos, produtos, tudo que tem que ver com estúdio, porque eu me formei dentro de um estúdio em Buenos Aires e a gente fotografava o que chegava para fotografar. Você tinha parcerias com agências e era o fotógrafo da agência. Então, shampoo é shampoo, hambúrguer é hambúrguer, é massa de cigarro é massa de cigarro, é bebida. Então, a gente fotografava moda, fazíamos de tudo. Que é interessante, por um lado, do ponto de vista comercial, mas acaba atomizando demais algumas coisas. E no Brasil, ao contrário, o Brasil é intermediário, né? A fragmentação está marcada de alguma forma, mas não é tão clara, digamos, ainda. Ou seja, você tem um estilo e o cara acaba chamando outro fotógrafo, ele faz tudo um pouco, mas sei lá por quê. Mas ainda não assume o cliente essa fidelidade aos estilos de cada fotógrafo, né? Eu acho. Eu acho que nem você citou o Salgado, a gente tem que lembrar, Sebastião Salgado, de quando ele começou, o mercado mudou radicalmente, né, daquele momento histórico para hoje. E a gente fala do Salgado hoje do ponto de vista que ele já está no mercado, ou seja, ele já está aí e já é quem é, né? Ele já subiu todos os degraus da escada da fama fotográfica possíveis. Sim, claro. Alguém que vai hoje se pôr comercialmente, única e exclusivamente numa linguagem de preto e branco, eu acho que depende também do qual é o tamanho da pretensão da pessoa, que tamanho essa pessoa quer chegar, né, no mercado.
E do quanto de dinheiro tem para se sustentar até chegar lá. São fatores importantes. Boa. O Todd está pedindo a palavra. Quer falar, Todd? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta técnica e curiosa a Armando. Você falou que a Canon adaptou uma câmera para Sebastião Salgado. Sim. Para fotografação em preto e branco, digital. Sim. E qual a vantagem disso? Bom, vamos colocar assim. A câmera que ele usou por um bom tempo foi a EOS 1DX, depois um DX Mark II. Então, vamos pensar que uma câmera de 20 megapixels, que é a 1DX Mark II, ela tem 4 vezes mais fotossensores do que esses 20 milhões, porque cada pixel é formado por 4 fotossensores. Ah, sim. Então, a gente tem os 2 verdes, um vermelho e o azul. Quando você retira o filtro de cores e o processamento de cores, cada fotossensor é um pixel da câmera. Então, você tem uma resolução muito maior de imagem saindo do mesmo equipamento, sem o processamento e sem a filtragem de cor. Então, a nitidez aumenta, a resolução aumenta, e assim a gente vê aquelas fotos em exposições do Salgado, que você vê uma impressão de 3 metros com a qualidade que ela vem. Entendi. Muito obrigado. Você entendeu por que eu chamei o Armando? Ele sabe muito mesmo. Eu não tinha a menor ideia disso. Genial. E para ele fazer os contrastes do preto e branco, aí ele volta para a época de antigamente de ter que usar filtro de cor na frente da lente. Eu não sei se ele chega a usar filtro de cor ou se é feito só digitalmente. Aí eu não sei o processo. Não, depois. Porque para você conseguir um contraste, digamos, se eu quiser um céu bem escuro, aí eu vou ter que colocar um filtro. Sim. Estou falando da época antigamente do filme. Agora comparando com esse sensor digital que é só preto e branco. Eu vou ter que colocar um filtro na frente da lente para poder filtrar o azul, né? Sim, provavelmente. Com aqueles contrastes mais fortes. Então, assim, hoje isso é feito no digital, né? Hoje isso é feito no pós-processamento. Eu até dei uma explicação sobre isso um tempo desse agora. Postei um vídeo sobre isso. E como eu não tinha os filtros preto e branco, eu usei gelatina para mostrar aqui, né? Para mostrar os contrastes. Se ele não usar os filtros, ele não vai ter como controlar o contraste. Se ele não usar, porque no pós a foto é uma foto preto e branco. Vai ter como pegar o céu não é mais azul, o céu é preto e branco. Sim, claro. Provavelmente funciona. Fazer isso no pós. Acho que tem outra câmera, não lembro se é uma Leica ou uma Leica que é preto e branco também, né? Exatamente. Acho que quem usava o fotógrafo brasileiro, acho que tem uma. O Scavone, se não me engano, o Scavone tinha uma Leica dessas que é só preto e branco também. O que eu não sei nessas câmeras é se elas fazem a simulação de filtros via menu, né? Isso eu não sei. Porque eu sei dessa história da câmera da Canon, foi um pessoal lá da Canon que me contou que é feito isso. Agora, talvez ela tenha uns filtros virtuais, né? Pode ser. Então, no nível da engenharia da coisa, eu não sei bem o que eles fizeram ali. Entendi. Não, mas legal, muito legal. O Diego, quando falou que não necessariamente a gente precisa gostar do trabalho do outro, por exemplo, eu assisti um filme e não gostei da fotografia daquele filme. O filme é interessante. Eu vi um trabalho, uma fotografia, mas eu não gostei. Então, assim, para você dizer eu não gostei, você precisa buscar essa referência. Você precisa saber se realmente o trabalho dele te inspira ou não. Isso tudo acontece dentro de um estudo, né? De você conhecer o fotógrafo, como conhecer o pintor, como conhecer o artista. Isso tudo traz para o trabalho alguma referência. Sim e não. Sim e não. Eu acho que o gosto é produto de uma evolução do critério. Digamos, eu sou muito forte com essa questão do critério. O critério é esse monstro que a gente cria, que é o que nos ajuda a determinar
se a gente prefere isso ou aquilo. Se eu prefiro comida japonesa ou comida nórdica, ou se eu prefiro peixe podre norueguês ou, ou sushi. Não, tem essas coisas. É um rejunte cultural de avaliações que fazem com que a pessoa passe a ter um certo nível de apreciação de coisas. Por exemplo, eu estou vivendo coisas com meu neto. Meu neto come absolutamente tudo, tudo. É incrível. É um moleque, como outro dia fiz um shimeji para ele, frito na manteiga com shoyu, e ele adora. Tem 6 anos e é um fanático, come de tudo, de tudo. É incrível. Porque ele foi criado desde o primeiro minuto a experimenta, experimenta, experimenta. E experimenta. E dizem que as crianças devem experimentar 3 vezes, no mínimo, uma coisa para poder sentir o gosto. E dizem, não sei se será verdade, que isso está ligado a uma questão de supervivência do ser humano. Se um ser humano come 3 vezes a mesma coisa, isso quer dizer que sobreviveu. Da primeira, da segunda, chegou na terceira. Então, incorpora isso como um alimento. A primeira vez é uma rejeição. Então, por isso, quando as crianças experimentam algo e não gostam, se deve insistir, porque sabores novos, em geral, são rejeitados, por uma questão, é o que eu ouvi, por uma questão de sobrevivência mesmo. Não se experimenta. Ao novo, há uma rejeição praxe, quase, de praxe ao novo. Saber. Vou ensinar minha filha. Não come nada, nunca vi. Então, mas isso é produto de um trabalho. De você oferecer para ele experimentar, dia. E oferecer e experimentar. A partir da terceira vez é que você pode dizer se ele gosta ou não gosta. Então, quando você assiste coisas, às vezes a primeira leitura é de rejeição, porque é algo totalmente fora do nosso padrão. Por exemplo, volto ao meu fotógrafo preferido, Joe Peter Winkins. Muita gente vê e fica chocada. Ai, não aguento nem ver. Bom, o que tem muita rejeição, eu acho que deveria prestar mais atenção, porque deve ter coisas lá dentro que estão mexendo com coisas muito íntimas. Então, eu acho que até é necessário voltar nisso. Porque eu acho que, para mim, é muito mais importante a rejeição a algo do que o agrado a algo. Quando algo te agrada facilmente, é mais superficial, é algo mais emocional, mais ligado, está mais fácil, quer dizer que é algo muito mais próximo. Na rejeição, é o terreno onde eu gosto de trabalhar, de ver o que me está incomodando. No pessoal, sobretudo, né? Não tanto no trabalho, mas no pessoal. Por que eu não gostei disto? O que há aí que está mexendo comigo de tal forma que me faz rejeitá-lo? E não digo, não gostar de filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Não vejo porque não gosto. Mas está claro por quê. Porque eu não gosto de passar susto. Pronto, eu me assusto. Simplesmente por isso. Não gosto da sensação. Eu também não gosto de filme Agora, de terror. Eu digo, com outras coisas que vão mais profundo, que você sente essa coisa de nossa, isso aqui... Eu lembro, por exemplo, tinha uma exposição de fotografia no terraço do Iguatemi. No terraço não, no último andar do Iguatemi. E entrou numa sala e tinha umas fotos de umas paisagens que eram como se fossem bosques. Um monte de árvores. Parecia como um lugar meio nevado. Eu vi uns 10 anos atrás ou mais. Tinha como umas coisas de neve. E tinha uns personagens vestidos como se fossem soldadinhos de chumbo. Sabe aqueles soldadinhos ingleses de chumbo? Só que tudo daquela felpa, sabe? Aquele traje de felpa. E em lugar de cabeça, tinha cabeça de pássaros. Cara, eu entrei e fiz assim. Como entrei e saí. Foi um horror. Eu senti uma sensação horrível naquilo. Aí eu fiquei um tempo fora e falei, não, cara, eu tenho que voltar e ver o que é isso. E até hoje eu não consigo entender por que me incomodou tanto. Eu deveria voltar à terapia. Mas foi muito forte, cara. E algo que me queda na cabeça, né? Por que teve essa rejeição tão forte a um soldado inglês com cabeça de pássaro? Não sei, cara. É uma coisa que para mim me preocupa ainda.
Assim, eu Ficou penso marcado nisso. na vida, né? Não, algo que... Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que aquilo que a gente mobiliza é importante, de alguma forma. Isso que eu quero dizer, assim, em síntese. Aquilo que te mobiliza, que te faz tremer, que te faz pensar, que te cria uma sensação, aquilo é importante. Isso está querendo dizer alguma coisa para você. Aí é importante buscar o conhecimento, saber por que está tendo essa sensação. Eu acho. Né? Que bacana. Você quer Não falar sei, alguma Armando, coisa sobre? você que acha disso? Você que é mais de ler, de buscar. Não. Ele, para mim, é uma referência nesse sentido, porque ele é um cara extremamente estudoso Obrigado. Não, mas é verdade. E não só estudoso, é um cara que se nutre o tempo todo, investiga, vai, vê, conhece autores, conhece fotógrafos, tem uma memória incrível, coisa que eu não tenho, então admiro mais ainda isso. E não sei como você sente isso do que eu estava falando. Eu acho assim, eu gosto de fazer a separação entre o gostar, não gostar e o entender, não entender e outras fronteiras que a gente pode ir colocando nisso. Legal. Porque o gostar, não gostar me parece que é um primeiro impacto, é uma primeira coisa. Se a gente só for pelo gostar, é o que a gente constrói a tal da bolha em volta da gente e fica cercado de uma proteção só das coisas que a gente gosta. Vamos retornar à nossa infância. A gente quer um monte de coisa quando é criança, mas são os nossos pais que vão dizer, não, isso aí não, vai ter que comer aquilo também, vai dizer... Então, a experiência da gente na infância, ela é cercada de negações, porque alguém sabe melhor o que é bom para a gente, de certa forma. E se a gente fosse só pelo gostar, quando criança, a gente come batata frita e chocolate pro resto da existência. Então, eu acho que a gente tem que tentar conscientemente superar o não gostar, nem que seja para confirmá-lo. Então, assim, tá bom, isso me incomodou, isso me magoou de alguma forma, machucou, fez alguma coisa. Por quê? O que me levou a essa reação? Por que eu achei isso de tão pouco valor, a ponto de não querer para mim? E pelo menos racionalizar o processo. Racionalizou o processo e concluiu que não gosta mesmo? Depois de entender, leu alguma coisa sobre... ou tentou, que nem um filme, não gostou. Pera, deixa eu ver de novo para ver se é isso mesmo. Tudo bem que tem umas coisas que são tão ruins que você não precisa da segunda experiência. É uma desgraça. Não vale a pena, né? Claro. Você olha, sabe, tem coisas que você fala, não vou gastar o meu tempo de novo com isso aqui, tudo bem. Mas eu vou citar um cineasta que é o Woody Allen, quando ele falou do 2001 do Stanley Kubrick. O Woody Allen disse que na primeira vez que ele assistiu 2001 do Kubrick, ele achou uma droga, pretensioso, que o autor do filme era de uma pretensão absurda e que ele quase que saiu na metade do filme e achou um horror. Na segunda vez que ele viu o filme, 10 anos depois, ele admitiu que ele não entendeu. Ele falou assim, eu acho que eu não entendi. 20 anos depois ele assistiu pela terceira vez. E aí ele falou que ele ficou parado, assim, porque ele finalmente teve a luz. Ele falou, agora eu entendi. E desde então ele amava o filme. Você vê que um cara que não estamos falando de uma pessoa estúpida, certo? Estamos falando de alguém com um repertório incrível cinematográfico. E essa pessoa levou 40 anos para absorver um filme. Então, eu acho que tem coisas da vida que a gente olha e fala assim, não, pera, todo mundo deu algum critério para isso, todo mundo deu alguma relevância para isso. Então, mesmo que eu não goste, eu acho que vale a pena tentar entender, tentar estudar, tentar absorver de alguma maneira e racionalizar esse não gostar, para ver se ele continua durando. Já teve muita música que eu detestei e depois gostei. À medida que eu entendi, eu falei, nossa, cara, isso aqui era legal e eu estava perdendo não estamos preparados, às vezes não estamos preparados para determinadas coisas. Tem um músico argentino que se chama Luis Alberto Spinetta, que já faleceu um par de anos atrás, que é um dos padres do rock argentino. Bernal, eu te recomendo escutar. E é um cara que lançava um disco
E todo mundo escutava e falava, mas o que é isto? Um ano depois, você começava a entender o que o cara tinha feito. Isso Tava... aconteceu... Ah, desculpa. Não. Não, diga. Isso aconteceu recentemente, sendo que numa velocidade mais rápida, porque a velocidade de hoje em dia das coisas acontece mais rápida, com um filme chamado O Poço, né? Quer dizer, a plataforma, não sei, cada lugar tem um... Sei. E aí ninguém gostou do filme. Quando começou muita gente explicar o filme, porque o sentido do filme, todo mundo amou o filme. Eu mesmo, assisti o filme e sem entender nada, me perguntaram, e aí, tu gostou? Eu disse, rapaz, eu não recomendaria. Depois eu comecei a ver os posts, as explicações do o que era, o sentido que tinha, tudo por trás. Eu fui assistir o filme de novo e é incrível. É incrível. Mudei meu conceito. Então, mas tem isso, né? Fala, Diego. Não, eu digo, tem isso. Eu tinha um músico espanhol que estava dando uma palestra e que ele falava que existem 3 níveis de você entrar, porque falava assim, o arte é para todo mundo. Só que ele tem 3 níveis. Você pode ir no museu e ver e gostar ou não gostar de uma coisa. Isso, todo mundo está aberto a isto. A ir e ver um quadro, um Velázquez, um Goya, lo que seja, um Picasso, e ver e sentir. Depois você tem um segundo estágio que vem a partir do entendimento da obra, do momento. E depois é um terceiro estágio onde você entra em questões técnicas, em questões temporais, em significados, em metáforas. Já são diferentes níveis de interpretação de uma mesma obra. Então, o que eu quero dizer é que todos estão abertos ao primeiro encontro com a arte. Então, a arte é para todo mundo. Só que depois existem níveis de aproximação, né? Que tem que ver com esse conhecimento, com esse entendimento, com esse plus, né? Que você tem que ir atrás para entender, como bem falava o Todd, que você pode ter um acesso a uma coisa e faltaram recursos para você entender do que estava sendo falado nesse momento, né? Todd queria falar alguma coisa? Não, já tinha complementado. Já. Quer dizer, se eu tinha, eu já me esqueci. Pior que eu, de memória é bom, pelo menos. Não, tem algum comentário lá? Tem, gente. Olha, fala lá. Né? Então temos o Leandro, que está assistindo também. Boa noite para todo mundo. O Antônio Alves Menezes também. O Márcio lá do Luminous. O Márcio também acompanhou a gente no festival o tempo todo. Marilton Trabuco, saudações da Bahia. Saudação, meu parceiro. Aí, certo, Marilton. Guibão, o Maurício disse o seguinte, que as referências são importantes e que elas ajudam a aguçar a criatividade, né? A Regina Santana está falando que ela nunca soube disso, que provavelmente é a respeito da câmera do Salgado, né? O Dino também está agradecendo a explicação sobre a câmera do Sebastião Salgado lá, a câmera que fotografa em preto e branco. O Marcos Rogério chegou, da boa noite também, que ele é lá do Cofite. O Dino também é lá do Cofite, né, de Itanhaém. A Soraya diz que é sensacional. E o Laurival de Arruda também acompanha a gente o tempo todo aí, né? E ele pergunta pro Armando se ele parou de usar mirrorless. Laurival, né? Isso. Laurival, dá uma chegada no meu canal do YouTube. É só colocar meu nome no YouTube e pode assistir os últimos 200 vídeos que tem lá. Eu acho que tem um delayzinho entre a última informação que você tem a meu respeito e as câmeras, cara. Não, eu tô 100% mirrorless. Se eu pegar aqui, eu tenho uma EOS R da Canon e uma EOS RP também da Canon. Eu tô 100% mirrorless já do ano passado, metade do ano passado inteiro para cá. Então, já tem um ano inteiro. Só com mirrorless e um bom tempo com as duas plataformas, né? DSLR e mirrorless. Mas agora já tem um ano inteiro que eu tô só com mirrorless da Canon. Amanda, vou te fazer uma confissão, viu? Eu nunca tive coragem de trocar, mas ouvindo que você está usando agora, depois eu quero conversar com você sobre isso. Eu nunca tive coragem de trocar para mim. Nunca. Cara, sabe o que muda no final das contas? Nada.
Daí um assunto que a gente podia abordar uma hora qualquer dessa aí é os tipos de câmera também, que a galera sempre pergunta, né, cara? Boa, porque todo mundo pode. Se você tiver fazendo uma palestra sobre direito autoral, a pessoa pergunta comigo. Vamos para o próximo encontro, quem sabe a gente fala sobre isso. Normalmente é assim, qual é o equipamento que você usa? Qual é a lente que você está usando, né? Então é legal a gente dar de repente dar uma conversada a respeito disso. Assim, é lógico que não dá para a gente entrar em muita coisa técnica, mas pelo menos o básico para a galera entender que bicho é esse, né, cara? Porque a gente fala, às vezes o cara fala assim, eu trabalho com uma mirrorless. Aí o cara, que é isso? Né? Fica aquele ponto de interrogação. Na verdade, na era digital, a DSLR é uma abominação, porque não tem sentido, de fato. Né? O espelho, tudo isso é um desgaste, todo, né? Um maquinário meio à toa. Eu não migrei porque a Nikon não fez, ainda está de fraldas, né? Coitado. Eu tinha pensado talvez Sony em algum momento. Canon, por uma questão de amor próprio, jamais vou usar. Pronto. Pode agora um pouco falou, coitado. É uma opção sexual. Eu não uso Canon. Boa. Rapaz, eu uso. Não, sério. Olha sobre isso é uma briga eterna. Eu não me depilo. Todd, é assim. Eu não me depilo e não uso Canon. Olha isso, as intimidades. Todd, a intimidade. Melhor pular o assunto. Estava esperando o momento. Diego, não pula esse assunto. Eu não falar sobre isso, hein? Depois a gente conta pro Armando. Isso foi a melhor, cara. Isso é dos bastidores, não pode falar aqui. Deus do céu, gente. Deixa eu comentar uma coisa, Diego. A próxima vez que você for fazer algo assim, avisa com 1 minuto de antecedência para eu abrir um vinho e dar um gole antes, ao menos. Cuspi o vinho todo. Ai, gente. Então, é com carinho, é com carinho. Eu uso o Canon desde o começo, né? São 27 anos só usando Canon. E não assim, eu sempre fotógrafos vinham me perguntar, eu vou trocar para Nikon, eu vou trocar para Canon. Eu vi fotógrafa amiga minha que usava Nikon, e disse, não, eu vou trocar para Canon porque a Canon é mais amarela. Eu digo, hã? Aí, mas confesso, eu nunca quis trocar. Os fotógrafos diziam, mas a Nikon lançou uma mais avançada. Tenha paciência que depois a Canon lança. Infelizmente, a Nikon está atrasada aí, né, família? Mas eu nunca fui a favor dessa troca, porque eu até mexo na minha câmera hoje sem ver os comandos, estou acostumado, são 27. Eu também. Mexendo. E eu tenho um problema que eu não gosto de vender equipamento. Então, é um saco você sair trocar de equipamento para mim é um novo, não. Tormento, né? Agora, eu vou confessar uma coisa a você. O atendimento, porque não dá para detalhar, porque são muitas coisas, né? Senão vai ficar muito longo aqui. O atendimento que eu vi, isso faz mal à vista, Diego. Uma D70. O atendimento que eu vi da Nikon, sabe? O atendimento que eu digo não é um atendimento, é o conjunto do atendimento. São vários itens. Eu não quero citar aqui, eu posso citar depois numa conversa, para não ficar muito longo. Mas foram várias coisas que eu vi que eu digo, eu vou trocar para a Nikon. Foi o que eu vi, o que ela fez na da PPI. Sabe que assim, estava assim, a Nikon e Canon, assim, a diferença grande, assim, anormal. Existe a CPS, que é a Canon Professional Service, e a NPS Professional Service. E eu faço membro da CPS com os números, tem uma pontuação que você tem que atingir. Eu estou na pontuação
a pontuação mais alta que tem, eu tenho 3 vezes a quantidade. Mas isso se dá pela quantidade de equipamento que você compra, coloca no número de celular, essas coisas. Cara, a Nikon me atendeu 1000 vezes melhor sem eu ser membro da Nikon. Anormal que é o que ela fazia, limpeza do equipamento, tudo. Aí eu pensei em trocar. Aqui no Brasil não, em Brasil estamos bem abandonados, mas por sorte, por enquanto... Eu tomava café todo dia da manhã no estande da Nikon. A virou de casa, né? Ah, meu Deus do céu. Mas é muito bom. Então, vai falar uma... Não, eu só ia comentar essa parada de câmera. Eu acho que é uma parada mais de afinidade, né? Você acaba acostumando com o equipamento, gosta daquela linha de equipamentos que nem eu, normalmente eu uso Canon também. A gente pega uma Nikon e fala, pô, essa câmera tá tudo ao contrário, parece, né? Mas é questão de afinidade. Sim, lógico. Sim. Tem a questão técnica, sim, isso aí é incontestável, mas é a questão de afinidade. O cara gosta, começou a usar Nikon, gostou da Nikon e vai usar Nikon até nunca mais também. E para a gente não se esticar muito nisso, diante, né, cara? A minha primeira Nikon foi uma FM. Sim. Eu comprei uma lente para usar com um duplicador de slides, uma 55 macro da Nikon. Eu vou te mostrar, que vale a pena mostrar. Ele vai lá buscar. Que está dentro desse duplicador de slide que eu uso para escanear negativos, tá? Essa lente aqui que está aqui no meio desse duplicador é uma 55 macro. Essa lente é do ano 68. Eu só fiz um ajuste, eu mesmo fiz um ajuste aqui e eu coloco essa na D800 e funciona. Eu mesmo fiz. Ele as gambiarra. Mas eu coloco essa lente na D800 e funciona. É do ano 1968. Isso é maravilhoso, entendeu? Genial. Muito bom. Bom, voltando às nossas referências, que alguém quer falar alguma coisa mais sobre isso? Eu ia comentar a respeito de referência, que eu tenho uma foto que eu fiz há um tempo atrás, numa ida a Paranapiacaba. Acho que Paranapiacaba, acho que todo mundo já foi. Sim. E lá é um lugar que a gente cria muito, né? Aonde eu não vi? Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma cidadezinha aqui em São Paulo que era uma antiga ponta de ferroviária. É uma colônia inglesa. Então, os prédios, as casas, tudo é inglês, de madeira, trazido lá. É muito interessante. Sim. E aí eu fiz uma foto tem uma chaminé lá. Acho que é uma chaminé. E ela lembra muito um poço, né? Eu fiz uma foto e naquele momento eu lembrei do filme do Batman. Quando ele cai lá e tal, e a frase do pai dele lá, porque caímos, né? Para aprendermos a nos levantar. E eu fiz uma foto em que é de baixo para cima, né? E aí você vê a boca da chaminé lá em cima, só que a impressão que dá é que é realmente um poço, e as mãos estão para cima, como se estivesse pedindo para alguém tirar de lá. Né? E aí veio a referência do filme, né? Na minha cabeça veio a referência do filme. E como vocês estavam comentando, eu acho que tem muito a ver com o que a gente assiste, com o que a gente lê. No caso, o Vernaglia, o Diego já falou que ele lê muito, e tem muito a ver. E muitas vezes é até meio que inconsciente isso, né? É até meio que inconsciente, porque está incutido lá em algum canto da tua mente, tu faz e depois tu acaba lembrando do que tu viu há tempos atrás, não que você quisesse copiar, mas que você acabou fazendo pensando naquilo. Lógico que muitas vezes você pensa, que nem o Todd mesmo falou, que a gente busca ver uma imagem e fala, pô, dentro disso aqui eu vou fazer o que eu quero. Né? Que foi o caso da banheira que você comentou, né, Todd? Muito interessante. Depois eu quero ver a foto da banheira. Eu acho que eu queria fazer uma colocação sobre o que Diego falou também, da questão de você ver uma coisa mais de uma vez, e principalmente sobre foi o tema que a gente começou a falar aqui, que foi sobre Ansel Adams. Assim que me falaram no nome de Ansel Adams, alguns anos atrás, eu olhava as fotos e eu não via
eu não vi assim, lógico, estava bonito, mas nada que eu dissesse assim, ai, amaria ter feito essa foto, sabe? E aí, depois de conhecer alguns lugares que ele fotografava muito aqui nos Estados Unidos, aí eu passei a admirar demais o cara, assim, de ver aquele lugar e o cara fez aquela foto aqui, sabe? Aí eu passei a admirar, comprei os livros dele, tenho foto dele, tudo. Eu tenho, acho que uns 4 livros dele. Que eu gosto muito, antigamente eu gosto de papel ainda, eu gosto de livro. Então, você usa o trabalho dele também em alguma referência quando você sai para fotografar na rua. Talvez você lembre de algo que ele fez, algum local que ele fotografou, e usa isso como referência ou não? Não, fica no subjetivo, né? Fica no inconsciente, né? Você vê aquela coisa, você vê, eu vejo os livros dele, aquela imagem entra e fica. Quando eu viajo, às vezes, que eu vou para o mesmo lugar que ele foi, aí eu olho e lembro, eu digo, rapaz, Ansel, deixei uma foto daqui. Lógico que eu não vou pegar a mesma foto, fazer o mesmo ângulo, mas você acaba vendo, ele viu aqui uma mega foto maravilhosa, que é famosa aqui, né? Mais por esse lado também. E aí eu passei a admirar cada vez mais e via os contrastes que ele conseguia, porque ele tem uns grandes contrastes na imagem. E assim que se você for no local, aquilo não é aquilo, entendeu? Inclusive eu visitei a galeria dele dentro, visitei agora em fevereiro, que fica dentro do Yosemite. E eu estava dentro do Yosemite, tinha várias fotos do Yosemite, e você vê que aquela foto que ele fez não é aquilo mesmo. E para ele conseguir aquilo, na época de antigamente, que não era digital, existia muita técnica para ele conseguir aquilo, entendeu? Técnica e esforço, esforço que eu digo assim, horário de fotografar, essas coisas. Aí hoje eu admiro muito, 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 até porque o cara fotografava com uma câmera desse tamanho, um material horrível, de pesado, aí hoje eu sou um admirador dele. Falando em admiração, bom, o Todd eu conheci, acho que foi em 2014, se eu não me engano, o seu trabalho, e que eu tive como uma referência também, e eu falei, nossa, esse trabalho que ele fez é lindo, eu vou Obrigado. procurar ver como... Nós conversamos sobre isso já, Uhum. E aí eu tentei reproduzir o seu trabalho de uma outra forma, você fez no rosto, eu fiz a projeção no corpo todo, então aquele trabalho foi uma referência para mim, né? Como eu gosto muito do trabalho do Caravaggio, que ele tem o fundo das telas dele são todas escuras, enfim, eu gosto desse trabalho. E o que você fez, para mim, remeteu ao Caravaggio, né? O Diego, eu já fiz curso com ele também, o trabalho dele, quando eu precisei fazer, me chamaram uma joalheria, falou assim, precisa fazer, você quer vir fazer um trabalho para a gente aqui? Eu tive que buscar uma referência, porque eu não conhecia nada de joias, eu fui fazer o curso com o Diego. Então, o trabalho do Diego, ele já conhecia ele fazendo foto de alimento e trazendo foto de joias, para mim, foi uma referência. Então, assim, eu acho que isso tudo é muito importante para a gente. Quando a gente tem um trabalho, alguma coisa para um objetivo, a gente tem que buscar. Queria saber de vocês, assim, se teve algum trabalho de vocês que não estava na linha que vocês costumam trabalhar. Então, era um desafio. Vocês buscam referência? Ou como vocês fazem para resolver esse trabalho? Ou nunca teve esse tipo de desafio no trabalho de vocês? Quem responde primeiro? Você que já começou a falar. Eu tenho. Quando eu fazia muita publicidade, eu coloquei na minha... Dentro da publicidade, você tem várias coisas que você pode fazer, alimento, várias coisas que você pode fazer. Diegão fala, você ou todos aí pode falar muito mais que eu isso aí. E eu coloquei para mim assim, eu nunca vou fotografar carro. Porque eu achava dificílimo conseguir aqueles volumes no carro, aquelas as partes escuras. Para Diego deve ser uma coisa fácil. Não.
Não é. Ah? Não é, não. Então, aí eu achava uma coisa difícil para você, porque o carro tem a correr da porta, você tem que botar o volume ali no lugar certo. E aí eu falei, não, nunca vou fotografar carro. Até que uma agência me pediu para uma campanha do Detran que eu fotografasse 2 carros. Aí eu falei, não, eu não fotografo carro. E eu neguei a campanha, e era uma grana boa. E eu disse, não vou fazer. Para mim sabe, podia ser um desafio, mas eu não vou fazer, não vou pegar um job que eu não sei fazer. E aí passou-se alguns dias, o diretor de criação me liga de novo e faz, Todd, ó, daqui da cidade, tu é a única pessoa que a gente acha que tu pode fazer, bicho. Então, tu vai ter que enfrentar isso. Aí eu falei, cara, não tenho coragem, não tenho coragem, não tenho coragem. Aí ele disse, rapaz, o que você fizer tá bem feito. Aí eu fui estudar, peguei uma equipe grande, andando, aluguei um estúdio grande, tudinho, para poder fazer como é que fazia, e fiz. Aí pronto, aí era a parte dos reflexos, da coisa eu aprendi. Aí fui fotografar inox depois também, que é um desafio, né? Total. Você me pergunta, qual é a foto que você mais gosta? Hoje eu tenho outras, mas antes eu dizia uma panela de inox. Como assim uma panela de inox? Porque para mim era um desafio fotografar uma panela de inox, porque você tem que esconder as luzes, se esconder a câmera, né? E eu passei uma manhã inteira em estúdio e consegui fazer a minha foto da panela de inox. Gosto muito. Essa é a melhor foto, uma que você mais gosta. Diego. É assim, eu tenho algumas referências e algumas coisas eu costumo ir atrás e se eu assumo, eu entendo que eu adoro desafios, né? Se eu recebo algum pedido de trabalho, eu vejo quais são as complicações e eu tento resolver, porque eu gosto da mecânica das coisas. Então, eu vou tentar descobrir como resolver algumas coisas. Então, por exemplo, já fotografei um carro para um sorteio na época do filme, cara, era uma chapa em chapa 4x5, fotografei um carro, não era um anúncio de carro, era um carro dentro de um estúdio que ficasse bonito, né? Só com uma pessoa do lado que era um personagem do sorteio. Mas é complexo, é muito complexo. Mas assim, eu tinha só uma manhã para fotografar, eu fotografei em 4 horas o carro foi embora. Então assim, você tem que ir com a cabeça mais ou menos planejada, esse é o desafio. Para mim isso é divertido. Eu gosto quando o cliente começa a encher o saco com as coisas, sabe? Começa a pedir. Aí antes ficava bravo, agora eu brinco eu vou fazer tudo o que você quer. Eu vou fazer. E essa é a brincadeira. O prazer está aí, na verdade, de fazer. E depois eu tenho, por exemplo, fotografia de joias. Eu admiro um grande fotógrafo de joias russo, e eu vejo como objetivo, porque, primeiro, eu nunca vou fotografar as joias que ele fotografa, porque não tem no Brasil uma joia como a que o cara fotografa. Tem coisas alucinantes. As pedras, as qualidades das pedras são outras, os acabamentos são outros e demais. Mas, para mim, é uma referência em relação ao tratamento da coisa. Como o cara trabalha uma pedra, como o cara trabalha o ouro, como trabalha o platino. Então, você tem isso como uma referência. É uma espécie de barra, de pulo. Aí você diz, bom, agora a barra está nessa altura, entendeu? Então, bom, com o que temos aqui, até onde chegamos. Eu acho que isso é interessante, de ver alguns autores nesse sentido de referência, né? De, bom, como seria isso feito da melhor forma possível? E aí depois você, que não tem cachorro, caça com gato, né? Então você sai com seus gatos para caçar. Mas é por aí, né? Então você tem que se virar com o que tem depois. Mas eu acho que é interessante esses parâmetros. Acho que são interessantes os parâmetros. Nádia?
Naglia, quer colocar? Não, pode ser. Eu tenho uma questão, eu tenho um processo, também por conta de trabalho com fotografia publicitária. Eu acho que a fotografia de publicidade, ela nos premia várias vezes com essa retirada da zona de conforto, né? É muito comum e muito frequente que nós tenhamos que fazer algo que a gente nunca fez, porque sei lá quem teve uma ideia e quer aquilo na campanha de algum jeito, e te apresenta esse problema e você vai, de alguma forma, tentar resolver. E eu sempre, quando vinha algo muito fora da minha zona de conforto, às vezes, eu terceirizava bastante o processo de decisão para diretor de arte da agência. Eu confesso que, às vezes, eu não tinha a paciência de, tá bom, eu vou resolver tudo isso aqui e falei, não, vou jogar um pouco para o diretor de arte. Uma vez eu tive um trabalho que era para uma empresa que fazia um processo de limpeza a seco. Era um dos primeiros processos desses de lavar... Se a gente, para lavar carro, de lavar rápido, já que a gente falou de carro, e tinha um sistema de lavagem a seco de carro. E eles vieram com a proposta de fazer um carro todo sujo de barro e depois o carro limpo. Então, eu tinha que fotografar o carro nessas duas condições. E eu tinha que inventar um jeito de sujar o carro para começo de conversa. Tinha que achar a locação para fazer a foto, porque não tinham pensado onde iam fazer a foto. Tinha que ser em externa, não era uma foto de estúdio. Então, a coisa veio com tantos problemas, mais tantos problemas. Tinha que arranjar o carro para começo de conversa. Então, ou seja, eu ia responder pela produção da foto, pela direção da foto. Aí eu chamei o pessoal da agência que respondia por aquilo e falei, não é boa, vocês vão descobrir como suja esse carro, como limpa esse carro, vocês vão me arranjar o carro, e eu vou chegar lá para clicar. Faz favor. Então, em alguns momentos da vida, eu confesso que eu tirei o peso de várias decisões das minhas costas e joguei de volta para o cliente, porque eu achei que elas não me diziam respeito. O que aconteceu com essa minha decisão foi que eu encontrei, quando cheguei no local, um carro que era um esportivo sujo de lama, como se fosse um Jeep. E eu me arrependi um pouco das minhas decisões naquele dia. Então, eu falei, não, gente, o carro parece que foi para um rally, toca ter que lavar o carro, ressujar o carro, ver se alguém arrumava um Jeep. Desde esse dia, que era um trabalho de um dia, que virou um trabalho de 3 dias, naquele momento eu percebi que eu tinha que fazer esse processo como o Diego falou. Ou seja, não, você tem um problema, vou resolver. Como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu faço aquele outro, só tentando desmontar o problema em etapas. Sim. Né? Então, meu primeiro problema é ter esse carro sujo de uma forma convincentemente suja. Tá bom, como é que eu sujo um carro? Então, próximo passo. Agora, que hora do dia eu vou fotografar esse carro sujo para ter o contraste melhor, a luz melhor. Então, eu só procurava passei a desmontar o problema, porque quando eu terceirizei o problema, eu me lasquei. Você sabe que isso é toda uma questão, esta questão de terceirizar ou não terceirizar, e assumir ou não assumir. Tem até questões psicológicas envolvidas nisso, de quando você assume para você tudo, porque quer ter o controle de tudo e você quer que o cliente saiba que é você que faz tudo, nessa procura de admiração, reconhecimento e o caralho. Custou 5 anos de terapia. Mas comigo aconteceu uma vez, eu tinha que fotografar uma maleta de equipamento de cabeleireiros, essas maletas de alumínio, e tinha a maleta prateada e precisava de uma foto de uma maleta preta, na época do cromo ainda. E não tinha ainda maleta preta. Falei, bom, é muito fácil, você pega um coisa e pinta. Não, mas como? Eu falei, eu pinto. Eu fiz, pintei, fotografei, ficou perfeita. E um dia, falando com minha irmã, que trabalha aqui em São Paulo há muitos anos, em outras áreas, e não sei o que, falou, você cometeu um erro no Brasil. E é você ter dito o que você fazia. Aí você já não é mais o fotógrafo, agora você é um pintor de maleta, perdeu tudo o que você... E então ela me disse, você deveria ter feito o seguinte, dizer para eles, vocês têm um problema. Eu vou tentar solucionar o seu problema. Aí você liga 2 dias depois e diz que encontrou um pintor de Ferrari que vai pintar a maleta de preto e vai cobrar 15 mil reais para pintar a maleta.
E 5 dias depois, você vai chegar com a maleta pintada de preto, que você pintou em meia hora. Então, você é um gênio. Isso é São Paulo, na publicidade. E eu demorei muito tempo em entender isso. E eu continuava solucionando problemas das pessoas. E eu me ferrei muito por isso. Porque eu acabei virando uma espécie de menino dos mandados em lugar de um profissional que soluciona seu problema, que é seu problema, e você vai pagar por isso. Depois, se eu pinto com um pincel em casa, com spray, é meu problema. Ou eu realmente encontrei um pintor que vai pintar. Não interessa para eles. Isso é uma coisa que demorei muito. Hoje eu tento me policiar mais nesse tipo de coisas. Também os orçamentos hoje já não são mais o que eram há 20 anos atrás. Mas o que eu digo é que, como filosofia, às vezes essa coisa de você aparecer como você o solucionador acaba aparecendo como o menino dos mandados e não o profissional que comanda a situação, que em alguns ambientes é melhor visto, né? É verdade. Então, também tem isso. Digo, pensando em novos fotógrafos e demais por aí, pensar o seu posicionamento. Às vezes, você aparecer como o cara que resolve tudo você mesmo não é tão legal. A gente falou muito alguma vez com o Armando sobre as traquitanas. As traquitanas, como eu sempre falo, não é para fazer as coisas mais baratas, é para fazer algo que não existe. É por isso que você faz uma traquitana. Você não vai cobrar R$5.000 uma foto e aparecer com um negócio feito de cano de PVC. Sabe? Que de repente custaria feito R$200. Ou um rebatedor de flash. Você não vai com uma bandeja de frios colado no flash fazer um trabalho que você cobrou para fazer um casamento. Mesmo que seja maravilhoso, você compra um negocinho dobrável da Greica que fica bom e é bonitinho e custa R$20. O outro custa 0 e dá a mesma luz, mas visualmente você não pode ir com aquilo. Sim. Você entendeu? A traquitana é quando você não tem aquilo ou está em uma circunstância de perdi o negócio, eu tenho que resolver. Tudo bem, mas se não, não faz sentido, né? Tem pergunta aí? Tem pergunta e, por incrível que pareça, tem até uma parada de torresmo aqui, que já estão falando até de torresmo. De Paranapiacaba. Estou acompanhando. Estou acompanhando aí, né? A Silmara disse que é psicanálise pura. Acho que ela estava falando do Poço, do filme O Poço. Né? E disse, agradeceu o Armando aí pelas explicações. O Marcos Rogério, ele pergunta o seguinte: se um trabalho, mesmo não agradável aos olhos, pode ser uma referência futura? E qual o limite entre técnica e subjetividade na arte? E aproveitando, ele já mandou um abraço para todo mundo. Marcos Rogério, lá do Cofit, em Itanhaém. Tá? O Dino diz que a mesma estranheza acontece com a série Dark, que ele diz que adora. Né? Ele diz que é a mesma estranheza que acontece com relação ao Poço. Né? O Sérgio Takashi Teramoto está por aqui também, mandou boa noite para todo mundo aí. Série Dark. Tá, o Pablo está dizendo que agora está assistindo, que não estava conseguindo. Tem alguém que falou que queria que Bernardo respondesse sobre o negócio de LED aí. Isso, tá um pouquinho depois, que é o Marcos. Eu tô acompanhando aqui. E tem o Ricardo Sartori, que perguntou como usar as referências sem fazer cópias e ainda ser criativo. Aí a gente estava comentando sobre isso um pouquinho atrás. Eu acho que a melhor referência é aquela que você não percebe que está seguindo. É aquela referência que entrou em você de alguma forma e ela fluiu. Então, quer dizer, passou por você digeriu aquela e você acaba usando. Forma parte de você, do seu subconsciente, está digerida, está misturada, se diluiu. Então, ela vai sair misturada com coisas suas. Não adianta. Aí, essa é a boa referência. A questão da referência e releitura, eu fiz uma performance ao vivo dentro de uma galeria de arte durante o Arte Basel, que é a maior feira de arte do mundo aqui, uma galeria menor, mas sim, uma galeria boa.
e ele me fez a proposta de fazer alguma coisa lá. Aí eu peguei e falei, eu não sei por que eu falei isso, mas eu disse, eu posso fazer um light paint numa modelo nua. Aí ele anunciou, a galeria ficou lotada, lotada, lotada. Eu peguei a câmera, liguei direto no telão gigantesco. Então, o que eu clicava, as pessoas viam. E eu já tinha feito essa foto uma vez e tentei repetir e deu errado, né? Eu se mexi, alguma coisa. Então, eu só tinha feito uma vez. As outras vezes deram errado. Aí eu fui, fiz. Primeiro clique já ficou perfeito, muito bom. Aí ele pegou a foto depois assim, quando ele viu aquele volume todo feito com a lanterna. Aí ele falou, Todd, aqui tem uma foto muito parecida, uma linha parecida. Eu não sou nenhum entendedor de arte e não conheço os nomes. Ele disse como uma foto chamada A Menina do Brinco, né? Ele é argentino. Ele até falou em espanhol, não entendi muito bem. Depois ele falou em inglês, eu consegui entender. Aí ele disse, se você tivesse feito essa foto com um brinco desse aqui, a foto tinha ficado muito parecida. Aí ele pegou e me mostrou a foto. Eu até comprei o brinco depois, rodei aqui a loja para achar um brinco. A gente tem que fazer. Aí agora, a gente tem que se virar aqui, porque produtor aqui não tem como pagar não, viu? Nem produtor. E aí, assim, ele queria que eu fizesse depois uma releitura de uma pintura, né? Aí, nesse caso, não é cópia, não é uma releitura só, e com outra técnica, que eu ia usar o light paint, entendeu? Aí, nesse caso, é só uma releitura mesmo. E você fez a foto, não? Nunca fiz até hoje, e o brinco tá guardado. Tá escondido em alguma gaveta. Eu comprei uns 5 para escolher. Pronto. Gastou logo $2 no brinco? Tem uma loja aqui que vende barato, viu? $2 hoje no Brasil você compra a câmera. Boa. Armando, você quer responder a pergunta do Marcos Rogério? Pode ele ser. Fala sobre... Diga. Tá com ela aí? Tá lendo aí, não? Um trabalho, mesmo não agradável aos olhos, pode ser uma referência futura? E qual o limite entre técnica e subjetividade na arte? Olha, um trabalho não agradável aos olhos, ele pode ser um trabalho excelente, mesmo que a gente não goste. Porque eu estou entendendo não agradável aos olhos algo que eu não gostei, né? Vamos colocar dessa forma. Não tive uma apreciação estética daquilo. E tem inúmeros casos de inúmeros trabalhos que eu tive na vida em que as referências que eu usei não eram as da minha apreciação. As referências que eu usei ou vieram do cliente, ou eram mais pertinentes para aquele trabalho, buscar outras linguagens que não eram as minhas. Então, basicamente, qualquer coisa pode ser referência para um trabalho, inclusive aquelas que a gente não aprecia. Agora, sobre um limite de técnica e subjetividade, tem um negócio que eu gosto de colocar que é assim, às vezes a gente chama de técnica as coisas erradas. Às vezes a gente chama de técnica um estilo de conhecimento mais acadêmico ou um conhecimento muito matemático e algo assim. Eu vou transpor para a música, se vocês me permitem usar um exemplo mais metafórico aqui. Na música, tem músicos que não sabem ler uma partitura e que têm uma técnica brilhante de execução com o seu instrumento. Então, eu não posso dizer que o músico, por ele não ter um conhecimento específico, não seja um músico técnico. Eu não posso dizer que alguém que sabe ou não sabe os formatos de escalas é ou não técnico. Ele é ou não estudado naquele assunto, mas ele não deixa de ser técnico. Isso acontece muito no jazz, por exemplo. Tem músicos de jazz brilhantes e que não sabem escrever uma partitura. E são brilhantes na execução com seus instrumentos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado sobre o que a gente está chamando de técnica. Então, se técnico para o fotógrafo for aquele cara que sabe o que é refração de luz, difração pelo diafragma, ou qualquer coisa assim, a gente está falando que técnica é saber da física da luz, mas saber da física da luz não necessariamente é
técnica. Eu conheço fotógrafos que iluminam maravilhosamente bem, sem ter nada de uma noção sei lá, da fotometria daquilo, mas iluminam porque visualmente estão fazendo um trabalho bonito com a luz, estão criando a estética com a luz, e uma vez pronto, ok, vamos regular a câmera aqui, ou até tem um assistente que faça isso. E tem alguns fotógrafos e fotógrafas que são brilhantes numa execução completamente intuitiva do teu trabalho e não matemática do trabalho. Eu não acho que essa pessoa é menos técnica, porque se eu atrelar técnica a um tipo de conhecimento específico, eu começo a achar que a outra pessoa tirou do nada uma obra super especial, e não é. É uma pessoa com muito referencial, com muito repertório e com uma noção visual muito impressionante, que consiga iluminar de maneira brilhante, sem saber, de repente, por que um fotômetro registra isso como um diafragma, sei lá de qual valor. Que também é conhecimento técnico. Mas se a gente cercar a técnica só como conhecimento matemático, a gente entra naquela história que nem teste de QI. Teste de QI avalia conhecimento lógico-matemático das pessoas, mas não avalia inteligência visual, inteligência musical, não avalia um monte de coisas do cérebro de alguém. Então, tem gente que é estúpido no teste de QI e é brilhante, e é genial em quaisquer outras coisas. Então, eu não vejo essa fronteira técnica-subjetividade. Eu acho que técnica é sempre um ferramental para fazer algo. Técnica é só uma caixa de ferramentas. É bem pouco importante se a tua caixa de ferramentas é de um tipo X ou Y, sabe? Se as suas ferramentas são cromadas ou não são cromadas. Eu acho que é bem pouco importante. Eu acho que importante mesmo é o resultado do processo. Se esse processo foi mais intuitivo ou matemático, se ele foi considerado técnico num perfil acadêmico ou não, é uma outra conversa. Né? Pelo menos eu acredito nisso. Eu acredito que cercar o termo técnica necessariamente como uma coisa matemática ou acadêmica talvez seja um pouco limitante. Eu concordo 100% com você, até porque eu já comentei isso várias vezes, eu sempre fui um laboratorista intuitivo e fui muito bom laboratorista, e eu não tenho problema em dizer isso, porque era 100% intuitivo, não tinha técnica, era absolutamente intuição e ampliava muito bem. E na fotografia eu tive que trampar, eu tive que trabalhar e estudar para aprender. E vou além. Eu vou dizer, para mim, a questão técnica foi limitadora em alguns aspectos, porque muitas vezes você coloca a questão técnica como uma questão muito rígida em relação ao possível e ao impossível dentro do mundo técnico, digamos assim, que acaba limitando você ir além disso. Por exemplo, não sei o que, o desfoque. O desfoque não pode ter desfoque porque técnica... E, às vezes, o desfoque funciona muito melhor, digamos, é um desproduto, digamos, né? Uhum. É um produto contrário, né? O que hoje... Porque também tem que entender que nos anos 80 ou 70, um desfoque era inadmissível numa foto. É verdade. Você fotografava uma chapa e tinha uma borda de um prato de comida, com a borda final desfocada, você jogava fora a foto, fazia de novo um diafragma 95 com 40 disparos de flash, porque era uma estética que tinha que ver com isso. Então, hoje, você pensar no bokeh, do desfoque num prato de comida, é uma coisa que, tecnicamente, para nós era uma aberração. Verdade. Então, a técnica, para mim, em alguns aspectos, foi limitadora. Me aconteceu nos inícios da fotografia de, muitas vezes, levantar a câmera, olhar e a composição não ser aquilo que a técnica dizia do enquadramento e não fazer a foto. Eu deixei de fazer muitíssimas fotos por estar terrivelmente atrelado a uma questão técnica e não me soltar mais em fazer e errar e acertar, né? Então, essa questão da técnica, e eu hoje posso dizer que eu sou um fotógrafo com uma boa técnica, mas eu aprendi a gerenciar o técnico com a necessidade e o intuitivo.
E muitas vezes eu me solto e depois a técnica sustenta, digamos assim. Né? Mas você deixar a técnica dominar é um perigo, digamos, porque você vai deixar de fazer muita coisa. E existe um ponto que é importante também, acho que nenhum de nós aqui está advogando em função do não estudo da técnica, né? Não. Porque tem gente que fala assim, se eu ficar muito técnico, eu perco a criatividade, como se alguns dos grandes gênios de quaisquer artes que a gente possa citar tivessem pouca técnica na execução do que faziam, né? Não é isso, não, claro, não. Então, porque eu vejo, às vezes, esse discurso de algumas pessoas, se eu estudar muita técnica, eu perco a criatividade. Eu acho que não, você só vai ter mais ferramenta para a criatividade, desde que você seja criativo. Não, ter mais conhecimento, né? Claro, mas você tem que tomar esse cuidado de não ser dominado por. De entender que a técnica tem um papel, um rol dentro dessa questão, que é atrelado à sua necessidade estética. E eu cometi esse erro muito tempo de colocar a técnica na frente da necessidade estética. Eu tive uma dificuldade perante a interpretação estética do entendimento e a técnica ficou muito tempo pela frente. Que depois foi muito bom, porque quando eu consegui me soltar mais no plano mais artístico ou criativo e demais, já tinha toda uma bagagem técnica suportando. Então, foi melhor, digamos, em alguns aspectos. Mas eu passei muito tempo por conta disso, né, também. Essas coisas eu me lembro de um outro exemplo musical, uma época que eu tive uma banda, e um guitarrista ia vir para o Brasil fazer um show. Era um guitarrista muito famoso pela velocidade de execução, dessas pessoas capazes de pôr 1 milhão de notas dentro de um compasso. E eu tinha a banda... Não era o Steve Vai, era o Yngwie Malmsteen. E eu perguntei pro guitarrista da minha banda, falei, e aí, vamos no show? Ele, cara, eu não, se eu quiser ver um cara fazendo escala 1000 por hora, eu fico treinando e me olhando no espelho. Porque era essa a ideia, ou seja, alguém cuja execução técnica é tão exacerbada que parece que só sobrou isso no fim. Carlos Santana dizia que ele, na verdade, toca lento porque pensa rápido. E se você vê o Santana, na verdade, o ritmo dele é muito lento comparado com alguns virtuosos, né? Porque ele diz que ele pensa rápido. Então, não precisa desse jogo. É bem interessante. O ideal seria o equilíbrio, né? Mas às vezes você vê o Thelonious Monk, por exemplo, com o pé seguindo o ritmo do que ele toca, e você vê ele tocando e tem uns buracos de tempo monstruosos, mas ele está com o pé dividindo os tempos. O Armando deve saber muito melhor, explicando muito melhor isso, mas, por exemplo, é um 4x4, ele divide o 4x4 em 128 por 128 e mantém o 4x4. Está certo o que eu estou dizendo ou é uma aberração? Sim. Sem a gente entrar numa maluquice musical, mas quando a gente entra nas divisões de tempo, em fusas, semifusas e não sei o que, são esses cortes de tempo. Mas o cara, você vê o pé dele e tocando aqui em cima, crim, 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 porque ele está uma velocidade de tempo e fracionado o tempo. Então, assim, são técnicas, são coisas incríveis, né? Eu sou um leigo total em música, mas eu gosto. Bumer, tem mais pergunta aí? Sim. Bom, só a respeito daquela brincadeira do Diego, o Marilton disse o seguinte: depois do tratamento com ozônio, essa foi a pior, a história da depilação. Essa foi a interna. Desculpa, Todd, foi a interna que eu te coloquei. Não pode deixar de beber mais não, viu? Você viu, Sal? Segue aí, Bumer. Segue aí, senão vai sair. A Priscila lá de Itanhaém, que é do Perolitas, ela deu boa noite também, cumprimentou todo mundo. O Marcos Castro foi que perguntou, Armando, a respeito sobre o LED, tá? Que ele falou se um LED, ele perguntou de um LED que não dê flicker a 240 FPS. Tá. Como é que eu vou responder um negócio desse? Desculpa todo mundo, galera. Culpem quem perguntou. É chato o assunto. Mas vamos lá. Cara, vamos começar pela rede elétrica brasileira que trabalha a 60 Hz, tá?
Então, toda luz ligada a uma tomada no Brasil tem uma pulsação atrelada à frequência da rede elétrica de 60 Hz. Então, esse é o começo de tudo. No flash não acontece, porque flash é um pulso de luz, mas toda luz contínua vai piscar dentro da nossa frequência de rede elétrica. Quando você usa captação de vídeo em números múltiplos da nossa frequência elétrica, você vai coincidir com a frequência elétrica e o pulso da luz. Você falou 240 quadros por segundo, é múltiplo desse nosso 60 de 60 Hz. Então, tem captações de vídeo a 60, 120, 240 quadros, tem uma chance imensa de coincidir com a pulsação da rede elétrica, independente do equipamento que você esteja usando para iluminar. Aí, chances melhores de escapar disso tem menos a ver com o teu equipamento de LED, mais a ver com o FPS de vídeo que você está usando. Então, uma alternativa, se a câmera permite passar ela para PAL e não NTSC, ela vai trabalhar com múltiplos de 25 e não múltiplos de 30. Assim, você vai chegar em FPS que não coincidem com a rede elétrica para não captar a flicagem da luz. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é não trabalhar com LED, sim com luz de tungstênio que não flica. Ok? Luz de tungstênio não pisca. E assim você resolve o problema de outro jeito. Desculpem, gente. Não, tá claríssimo, ótimo. Sabe muito, viu, esse rapaz, né? O assunto realmente é chato. O Todd começou a esboçar um sorriso e eu falei daqui, meu Deus do céu. Eu estava vendo a hora que ele ia soltar alguma ali. Ele sabe muito, ele sabe muito. Mano do céu, cara. Bom, vamos lá. A Regina disse que a briga da Nikon e da Canon é igual briga de celular, Android e iOS. Tá? Aí entra na conversa do Maurício e da Rosmarie, que estavam falando a respeito do torresmo, tá? Que lá em Paranapiacaba diz que tem um torresmo muito bom no bar do Toninho, lá perto do campo de futebol lá. Então, vamos marcar um dia para a gente ir para Paranapiacaba procurar esse bendito torresmo. Já tem o torresmo de Itanhaém, agora de Paranapiacaba também. Dizem que Itanhaém tem um torresmo muito bom também, viu, gente? Fala aí, Vernaglia. Só fazendo um complemento, e existem, para fechar da pergunta lá, existem equipamentos que são chamados de flicker free, tá? Existem LEDs que prometem a não flicagem da luz. A gente vê isso em painéis de LED que são usados em iluminação de cinema, ou seja, a gente nunca vai ver isso num equipamento mais barato. Mas você entrar em lojas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Todd está lá nos Estados Unidos, se ele entrar na B&H, por exemplo, você vai ter um departamento de iluminação lá onde você tem só LEDs flicker free. Só que aí você deixa o rim na loja, cara. Você deixa o rim na loja. Aí dói, né? Aí dói, né? No caso. Armando falou? Armando falou para entrar onde? Na Disney? A BH é minha Disney. Por aí. É na esquina de casa, lá. É o tipo de loja que o fotógrafo entra e não quer sair nunca mais, né, cara? É longe demais. Mas, assim, às vezes que eu fui na BH é uma Disney. Você fica assim, feito criança, assim, olhando. Por aí. O Julimar mandou boa noite para todo mundo aí, mandou um abraço também, Julimar Gomes, que é lá de Cubatão, tá? O Marcelo Libardi diz que não vai perguntar nada, não quer perguntar nada, só quer ouvir hoje. Flávio Benedito, JR e Rogério. Só estão cumprimentando também. Pelo menos por enquanto é isso, gente. Bom, só para ilustrar aqui, agora a gente está com 27 pessoas assistindo, chegamos a 35, 36 pessoas assistindo, tá? E ainda estamos ao vivo pelo Facebook lá, e já tem coisa nova aqui, tem comentário novo. Gente, pode continuar aí que eu vou continuar garimpando aqui. Vou dizer que as pessoas que desistiram durante o processo, ou desistiram enquanto eu e o Diego falávamos de tempo de música, ou desistiram enquanto a gente estava falando em engenharia de iluminação agora. São os dois assuntos prováveis. Que assustam a galera. galera. Vamos fazer a pesquisa. Diga, Todd. Não, voltando nisso, sobre isso que a Armando falou agora, não que eu achei o assunto ruim, achei o assunto maravilhoso, mas a gente fez essa live, tá fazendo, né? Não estou encerrando não, viu? A gente tá fazendo essa live
com o intuito da gente ter feito o teste para... Foi o que eu conversei com o Ive, pelo menos, né? Não sei se essa é a ideia de vocês, com o Ive e com esse argentino aí, ó. Diego. Aí, a gente queria assim, fazer um teste, falar sobre referências de cada um, não sei o quê. E eu acho que a gente poderia definir, digamos, para uma próxima live, vou dar um exemplo. O Vernagel faria sobre uma referência, 1, 2, 3, 4, que fosse dele. Não que ele fosse palestrante, todo mundo interagia, né? Mas para a gente se segurar mais no tema, entendeu? Eu acho que isso aí, né, perde o foco, e mesmo que tenha perguntas que não façam parte do tema, eu acho que a gente podia deixar para responder através de e-mail, qualquer coisa, para não fugir do tema. Eu penso assim, acho que seria mais interessante. Pode ser, pode ser. Às vezes também ficaria sem resposta, né? A pessoa que tiver uma pergunta para a gente já debater uma próxima do que a gente pode fazer. Lembra que a gente tinha falado? Vamos fazer uma geral só para conversar. Sim. E aí, de repente, uma próxima entra, sei lá, Diego falando de uma referência para ele, ou entra Armando, ou entra eu, ou outros fotógrafos. A gente vai convidar os fotógrafos também. Hoje vi uma maquiadora, eu até liguei para ela quando começou, não sei o que foi. Mimi não veio, né? Mimi, para falar das referências dela de maquiagem, tem a ver com produção também, né? Sim. Legal. Porque isso é legal, você ouvir. E, de repente, até você compartilhar e poder mostrar, sabe? Compartilhar a tela. Eu digo, eu gosto muito dessa foto aqui, né? Assim, entendeu? Sugerindo aí, na própria live, para uma próxima live, para uma próxima... Sim. A gente se encontrar. Mas não estou indo embora, não. Estou aqui. Não, mas a coisa também que já estamos quase em 2... Sentado aqui, que eu estou doente, mas estou aqui. Mas também a gente já leva quase 2 horas e acontece que sempre tem gente que sempre tem alguma dúvida e aproveita encontrar com a gente para perguntar. Acontece. A gente é parado na rua também para perguntar coisas. Se quiserem me mandar inbox, eu respondo tudinho. Eu só não tenho gabarito de Vernagel de responder essa thread aí. Assim. Mas acho que também, às vezes, essas perguntas, a gente pode fugir um pouquinho, se não é tão descabeluda, também para matizar um pouco na conversa, também para não ficar tão monotemáticos às vezes. Eu vou passar a semana pesquisando algum post de Diego Rousseau aqui. Olha isso! Olha a vingança! Mas, olha, Ô, Diego, também são coisas do bastidores que não devem ser faladas aqui, ainda mais aberto, né? Mas olha, se a gente parar para pensar dentro desse tema de referências, nessa brincadeira, se a galera, por exemplo, entrar no Google e pesquisar quem é o Joel Peter Witkin, que o Diego citou algumas vezes, já vai ter uma busca por um repertório que não é comum a muita gente, então vai se engrandecer com isso. Se as pessoas pararem para pensar um pouco, poxa, por que o Vernagel falou tanto de música? O que da música pode vir para a fotografia? Né? Então, por exemplo, eu tiro a noção de ritmo, porque eu sou baterista, eu adaptei para métricas fotográficas. Então, se as pessoas começarem a pegar essa conversa, elas vão ver que essa conversa foi recheada de referências. Vão assistir Beleza Americana, que o Todd citou e que, de repente, nem todo mundo viu. E aí a pessoa vai entender a fotografia que ele citou. Então, eu acho que, mesmo com toda a derivação que a gente deu, a gente permeou a conversa com referências o tempo todo. Porque eu concordo, porque... para mim, as referências são isso. Isto são as referências. O tempo todo. Ele estava falando do quadro da Mulher de Pérola, eu estou lembrando, é uma pintura provavelmente de Vermeer, correto? A menina do brinco de pérola, né? Então, eu já visualizei, imagino que aí fiquei pensando como ele deve ter feito isso em light painting, juntando essa imagem porque não é uma imagem, é uma luz muito mais Rembrandt do que quase, né? Que uma light painting. Nada, aí você vai. Então, tudo isso é referência, de alguma forma.
Sim, sim, sem dúvida. Para mim, a vida é uma referência. Eu tenho feito fotos que um amigo meu, depois viu a foto e falou: ai, nossa, isso é igual àquela vez que a gente estava comendo num restaurante, tinha essa... É mesmo. Aí eu vejo a foto que a gente fez no restaurante e tinha aquela luz. Estava guardada em algum lugar. É isso. Remete a alguma outra situação, Claro, alguma outra, né? Sobretudo quando a gente coloca questões emocionais nas imagens, ou seja, uma referência emocional, sempre há alguma coisa que tem que ver com algo de uma lembrança. Eu faço um prato de sopa e lembro da sopa que comia na casa da minha avó. Então, entendeu? E para mim, então, é uma referência. Há referências que estão ligadas quase que no interior, entendeu? Na coisa... agora vou produzir umas geleias para vender e a eleição dos sabores são todas referências minhas da infância, das coisas que minha mãe fazia, entendeu? Basicamente isso. A gente eu opero, não sei se todo mundo, eu opero na base das referências e sobretudo as referências emocionais. Para mim, as referências estão em tudo para a gente, né? Eu, às vezes, estou no barzinho com os amigos, eles querem tirar foto do copo de cerveja, da coisa de cerveja. Aí eu me lembro das fotos de Diego Sou, eu pego o meu ilumino por trás, né, o copo acender. Aí as pessoas fazem, Todd, como tu fez isso? Eu digo, olha aqui, né? É só iluminar por trás aqui. Ó. As coisas de Diego são muito engraçadas. Uma vez eu estava na palestra de Diego, mudando de assunto, e ele estava falando sobre foto de produto. E que agora ele estava começando a fazer foto de moda. Aí ele estava explicando sobre foto de produto, quais eram os produtos que eram, eu vou esquecer as palavras agora, fosco, sei lá, brilhante, transparente, isso. Translúcido, o que for. Aí ele estava explicando, né, sobre os tipos de produto e como se iluminar. Aí a palestra era sobre produto. Aí ele pegou e disse, eu estou fazendo também uns trabalhos de moda agora. Aí começou a mostrar, né, a modelo lá, as fotos lá da modelo, lá no telão. Aí ele disse, é apenas um produto fosco. E é a verdade, é igual iluminar um produto fosco. Eu fiz uma foto, você sabe que, você falou, eu fiz uma foto uma vez para Maxim, era uma série que se chamava Adivinha Quem É? Era uma menina que tinha feito, na revista fotografava a uma modelo que tinha feito algum comercial de alguma coisa e botava ela meio que com a camiseta molhada ou, sabe, de calcinha. A Maxim não tinha nu, tinha um sensual. Então, era uma menina que tinha feito uma foto, uma publicidade de água mineral. E então fizeram a foto óbvia, que era a menina tomando água, se jogando água em cima da camiseta, mostrando os peitos pela camiseta molhada. E o que eu fiz? Eu iluminei do jeito que iluminaria um produto. Então, eu iluminei com a luz bem de contra e crua, sobre a água caindo. Então, a água fez todos uns brilhos e tal. Os caras ficaram enlouquecidos. Mas, assim, como se eu tivesse feito uma coisa absurda, de incrível. É uma estupidez. Era uma estupidez. Era como iluminar qualquer líquido caindo para que dê brilho e transparência. E os caras, nossa! E eu virei fotógrafo. Fotografei durante anos para a revista por conta dessa estupidez. De iluminar bem um produto fosco e um produto translúcido, que era uma modelo e uma garrafa de água. Gente, deixa eu jogar mais uma em cima do Vernaglia aí. Ninguém mandou ficar falando de música. O JR, ele diz o seguinte: comparando com a música, com as mídias sociais, comparando a música com as mídias sociais, a fotografia se tornou de um Steve Ray Vaughan para um pancadão fotográfico, que seria de muita quantidade e pouca qualidade. Qual é a opinião? Aí eu vou jogar no peito de todo mundo, aí vocês respondem, vocês que lutem. Tá. Eu vou tentar mudar o meu costume e fazer uma resposta bem curta. Eu acho que hoje a gente tem mais produção, e se a gente tem mais produção, a gente tem mais coisas boas e mais coisas ruins. E é isso, ou seja, a gente aumentou a quantidade de tudo, do que é bom e do que é ruim. A nós cabe saber filtrar. A nós cabe o cuidado de garimpar melhor.
Então, não é que a qualidade piorou. Sempre existiram gênios na história, eles ainda existem hoje. A questão é que tem mais gente produzindo, tem mais gente fazendo, e tem muita coisa boa. Se eu abro o Instagram e sei escolher quem eu estou seguindo, tem muita coisa boa e tem muita porcaria. A gente tem mais acesso ao que é produzido. Sim. E eu acho que essa é a grande questão. Mas tem muita coisa boa sendo feita hoje. Sim. Então, o Steve Ray Vaughan aí citado, cara, tremendo guitarrista. E tem excelentes guitarristas hoje. E tem excelentes fotógrafos. A gente falou de um Ansel Adams do passado. Existem uns paisagistas maravilhosos hoje. Então, sim, sim. Eu concordo plenamente. Digo, temos um duplo aumento. Temos um aumento na acessibilidade aos equipamentos de produção de imagem, por um lado, o que cria milhões de novas imagens. E, por outro lado, temos ferramentas de disseminação dessas imagens. sim. Ou seja, antes você podia ter menos gente produzindo, porque era filme, ampliação, mas tinha milhões de pessoas que tinham suas fotinhos em casa. Uhum. Não era massivo, porque ninguém saía pela rua mostrando para os outros as fotos. Hoje seria isso, praticamente, né? Um cara entrando no ônibus e mostrando o seu último rolo de filme, mostrando para as pessoas, depois juntando e descendo na próxima parada. O Instagram é isso, mais ou menos. É um cara que sobe em ônibus, em trens e mostra suas fotos. Digamos, é um absurdo desde o ponto de vista, mas é de alguma forma isso. Então, hoje temos um aumento de escala na produção e um aumento na escala da disseminação dessa produção. E como em todo, sempre tem caras incríveis, perdidos por aí, que talvez ninguém nunca vai conhecer e que fazem fotos absurdas, como teve na sua época a Vivian Maier, que foi uma ilustre desconhecida, tem materiais fantásticos. Deve ter várias Vivian Maier hoje no mundo e que são subscritas a meia dúzia de seguidores no Instagram. Eu conheço uma cozinheira espanhola que tem um Instagram que chama Manzana e Canela, acho que é o Instagram dela, uma coisa assim. E ela não é fotógrafa, e tem umas fotos lindíssimas. E eu te digo que eu conheço muitos fotógrafos de alimentos que não fotografam o que ela fotografa. E ela disse, não, um amigo meu me calibrou a câmera e fez um preset no Lightroom, que é um ajuste aqui, não sei o quê, e eu faço tudo. Uma luz de janela, a produção é maravilhosa, é incrível. E ela nem é fotógrafa. Fotografa o que ela cozinha. Fotografa o que ela cozinha. É de loucos, é de loucos. É o dom, né? Ela nasceu com um olhar específico para isso. Bom, Todd, quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o assunto? Você está meio distraidinho aí? Bom, deixa eu falar um pouquinho para o pessoal do Facebook, qual é esse projeto que a gente... esse é um projeto que eu, Diego e Todd pensamos em fazer um encontro semanal para falar sobre determinados assuntos. Esse de hoje nós escolhemos a importância das referências artísticas. Na próxima semana, a gente pode continuar com o mesmo assunto, talvez escolher um outro. Isso ainda não ficou muito certo, porque foi uma conversa entre 3 pessoas meio malucas para definir um evento. E para a semana que vem, a gente continua com essa mesma referência. Se alguém no Facebook tiver algum assunto que acha que é interessante, coloca para a gente aí, que de repente a gente pode estudar e pensar em trazer para a próxima semana. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Porque já está um tempinho que a gente está aqui. Não, para mim está... Já deu, né, o horário? Já sim, faz 2 horas que a gente está conversando. Só vou passar aqui que eu falei dessa uma reposteira espanhola. Chama Montes, Manzana e Canela. Dê uma olhada no trabalho dela, não é fotógrafa, é uma chefe de cozinha. É incrível as coisas que ela faz. Manzana e Canela. Manzana e Canela. Legal. Depois a gente coloca Montes, lá. Manzana e Canela. No Insta, né? O Instagram dela. É muito interessante. E não é uma fotógrafa. Quer dizer, é uma fotógrafa, mas não vive disso, que eu quero dizer. Não vive disso. E ela tem um olhar bem bacana, né? Fantástico, Está falando. Sim, sim.
Vamos pesquisar. Eu vou colar aqui nos comentários. Isso, coloca aí, a gente coloca lá. Pronto, aí já coloquei. Pelo Facebook depois. No Facebook, já coloquei nos comentários no Facebook. Maravilha. Show, melhor ainda. Tá Melhor ótimo. ainda. Se vocês, os três, quiserem depois colocar as redes sociais de vocês lá no Facebook, para o pessoal acompanhar e já conversar, e, enfim, né? Se tiver alguma pergunta e quiser mandar direto para vocês, aí também já adianta, né? Legal. Depois coloca nos comentários, então. Isso. Maravilha. Eu estou colocando ali nos comentários meu canal no YouTube, aproveitando para convidar o pessoal para passar por lá. Muito do que a gente conversou aqui de referências, eu tenho uma playlist no meu canal chamada Foto Filosofando, que é onde eu entro mais nessa parte de repertório, de artes e tudo mais. Então, quem quiser dar uma chegada no meu canal nessa playlist chamada Foto Filosofando, tem vários vídeos lá que eu tratei desse tema do repertório e da referência. Então, de repente, bacana. a gente vai dando uma crescida aí na conversa. Então, são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas lá no meu canal. Apareçam sempre que quiserem. Tem vídeos novos toda semana. Legal. Show. Todd quer dar algum recadinho? Não. Não. Tá tímido. Cuidado com o furacão aí, hein? O Todd, ele tá pensando numa resposta pro Diego ainda. Ah, tá. Não, ele vai falar quando a gente sair. Quando for embora, ele liga para o Diego e fala. Tá frito, porque... Assim que a gente desligar a transmissão lá no Face, ele vai responder. Cara, eu não ligo mais para nada. Ele tá perdendo tempo. Basta o Todd dizer que ele é o único de nós que pode comprar na B&H sem pagar taxas. Tá tudo certo. Olha isso. Isso é muita sacanagem, viu? Isso é muita sacanagem. É golpe baixo, né? Esse é golpe baixo. Essa foi sacanagem. Não esperava isso de você, Armando. Viu? Não, no meu caso é inveja. Se eu comprar lá na loja, aí eu pago taxa, 11%, que é o imposto de Nova York. Tá. Sim. E online eu não pago nada, nem o frete. Então, eu só peço online. Eu compro ao mesmo cara desde o ano 2000. Faz 20 anos que eu compro ao mesmo cara. Se ele Legal. eu não compro. Olha isso. Pronto. Paulista. Já virou? Pronto. Bacana. Vocês conhecem? Armando conhece? Não, infelizmente não. E eu suponho que é melhor eu me manter distante, porque meu cartão de crédito não ia gostar da ideia. A Disney não tá bom para ir para lá agora, né? Cara, incrível. Você entra aqui no supermercado, tem 2, 3 caixas funcionando, né? É sério. Exceto um Walmart da vida, um mercado gigante, aí você vai ter uns 10 ou 15. Chega na BH, tem 30 caixas funcionando. Ela tem um sistema de trilhos por cima que, quando você faz um pedido, aí ela dispara um carrinho. Se você fizer um pedido no site, ele até simula esse carrinho, ele faz uma animaçãozinha. Uhum. E é o tempo todinho, ó, os trilhos rodando. Vende muito mesmo. Vende demais. Não duvido. Bacana. Quem sabe um dia. Muito bom. Maior loja do mundo, né? Bom, gente, então vamos finalizando por aqui hoje. Semana que vem tem mais. Às quintas-feiras, 20 horas. Se a gente mudar o dia e o horário, a gente informa. Mas, a princípio, será na quinta-feira, às 20 horas. Estaremos aqui novamente para um novo bate-papo e muitas risadas. Com certeza. Obrigada, Diego, Valeu, galera. Todd, Armando. Obrigado a você. Obrigada, Valeu. Bumer. Muito obrigado. Bom fim de semana. Beijo para vocês. Tudo bem. Valeu. Tchau. Obrigado a todos. Igual o jornal. Fica aí todo mundo. Vamos fechar os microfones. Fica aí todo mundo. Já fez a foto, todo mundo aqui, para postar? Ah, vamos fazer. Vai aquela foto, todo mundo fazendo carinha, cabecinha assim, ó. Que mulher faz isso, né? Fala a foto, a mulher faz assim. Acho que eu consegui, hein? Vou Pronto. mandar para a Ivy, depois a Ivy manda para vocês. Tá bom, beleza. Fechado. Valeu. Peraí, Um fiquem aí. Tá bom. Pera aí, meu povo. Eu vou fechar o microfone de todo mundo, para ninguém ficar fazendo barulho.